Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho nessa mesa. Concordo plenamente com a colega que, muitas vezes, essa discussão a respeito da análise do discurso e ensino, ela não é bem compreendida ou, muitas vezes, não há um interesse. Mas é justamente esse diálogo que me constituiu no meu percurso de pesquisadora e pessoa também, que eu acredito que, como pessoa, eu fui tocada por essa relação, justamente essa relação e essa necessidade de pensar por que não AD, considerando o espaço da sala de aula, da escola. Eu senti uma lacuna nesse aspecto, de mais trabalhos e discussões nesse sentido. A minha fala aqui é intitulada Uma abordagem discursiva da textualidade de uma crônica, o jogo entre paráfrase e polissemia. Meu nome é Luciana Ferreira Dias de Raimo, sou da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Pode passar, por favor. Eu acho que vou ter que ficar em pé, gente. Eu não trouxe texto. A leitura discursiva, ela emerge no meu percurso como professora, pesquisadora, e ela é um ponto nodal, justamente porque, quando eu empreendi as primeiras análises e as leituras em AD, por ser professora também, um ponto que me chamou a atenção foi essa questão da leitura, a leitura discursiva, porque nós, como professores, muitas vezes somos demandados a trabalhar na teoria dos gêneros, como elas colocaram, esses documentos determinam uma homogeneização da sala de aula, aquela ideia de que você, trabalhando estratégias de leitura, todos lerão da mesma forma, que o texto vai ser lido, dependendo das estratégias mobilizadas, de forma inequívoca. E também, nas propostas de sala de aula, há uma tendência de focalizar um sentido único, unívoco, autoritário. Quando a gente empreende análises em livros didáticos, é muito comum a gente perceber que, embora o livro se filie, ou pelo menos assuma uma visão, pelo menos, bakhtiniana, atendendo essa necessidade de olhar a polifonia, nas questões, a perspectiva de leitura se ancora na decodificação. Muitas vezes, você percebe que o aluno busca no texto uma resposta que está ali pronta e ele simplesmente pesca e devolve para a resposta. Então, eu estou falando de um lugar que tem muita relação com questões de ensino mesmo, nosso chão de fábrica de sala de aula. Quando a gente se depara com questões que o sentido está preso à letra e não é tomado a partir das suas condições de produção, bem como a gente considerar que as pessoas falam de lugares diferentes. As palavras não significam em si mesmas, mas a partir das posições em jogo. Então, esse olhar para a ensino me exige, eu preciso ser consequente com o efeito pêndulo, porque eu preciso olhar a sala de aula e deixar de esquecer que eu sou analista, é aquela coisa, eu lembro e esqueço que eu sou analista ao mesmo tempo. O próximo, por favor. Porque, de qualquer forma, quando você está pensando em uma proposta discursiva de sala de aula, uma abordagem de um texto, nós não podemos partir da ideia de que nós vamos ensinar AD para os nossos alunos. Mesmo em disciplinas de oficina, com as quais eu trabalho, oficina de leitura e produção de texto no primeiro ano do curso de letras, ou mesmo quando nos projetos, nos trabalhos de iniciação, mestrado e doutorado, nós tentamos mobilizar AD nessa relação com o ensino, trabalhar uma leitura discursiva, nós buscamos não focalizar os conceitos, pelo menos com os alunos. Então, é preciso, nesse caso, considerar, aí eu vou me inspirar na minha orientadora Silvana Serrani, no meu doutorado, nessas análises pré-pedagógicas ou análises prévias à leitura. Então, a gente se debruça sobre o material, procede uma análise, e, à medida que os conceitos vão sendo demandados nessa análise, são com esses conceitos que nós buscamos trabalhar numa proposta de leitura. Por favor. Então, a gente não vai, por exemplo, forçar uma barra, tentar, eu quero trabalhar com memória a partir desse conceito e ir para o material. É o material que vai nos dando essa resposta. Então, a gente vai, de qualquer forma, considerar práticas de linguagem na escola. E aí eu acho que eu consigo dialogar com as minhas colegas no sentido de que a leitura
Se a educação homogeneiza, a sala de aula também o faz. É muito comum alguns professores partirem da ideia que todos os alunos vão ler uma imagem da mesma forma. Então, a questão de dar visibilidade, a opacidade, a diferença, isso muitas vezes não acontece em sala de aula. Então, eu venho insistindo bastante em dar visibilidade à opacidade, à não transparência do dizer, em considerar que o aluno lê de um outro lugar, que outra leitura também pode ser possível, que o sentido pode ser outro. E isso é uma coisa interessante, que os alunos se encantam por essas práticas, por mais simples que elas sejam, quando você traz aquele exemplo bastante discutido em AD, do invadir, ocupar, sobretudo nas escolas paranaenses, que nós tivemos um movimento na greve dos alunos que ocuparam escolas, é muito comum o aluno ficar encantado com a diferença, né, da questão de você, da mídia, colocar que os alunos invadiram tal escola, o CAP da UEM, e quando na universidade a gente tenta discutir que os alunos ocuparam, que é um movimento legítimo. E aqui eu tento problematizar algumas questões discursivas nessa relação com a leitura. Né, considerar, né, nas palavras de Lagasse, que a própria materialidade do texto, aqui eu trago uma crônica, demanda uma interpretação e não outra. Então, é interessante também trabalhar com as condições de produção, as histórias de leitura dos alunos e a circulação dos textos. O que eu venho notando nos materiais de língua portuguesa, língua materna, é uma insistência em trabalhar com conhecimento de mundo. E isso é algo que a gente tem que deslocar, porque a visão que eles trazem é de um sujeito intencional, fonte do dizer, um sujeito que diz o que quer. E para a AD, a gente considera que não é possível trabalhar dessa forma. Né? A leitura, ela é um acontecimento no sujeito, não é uma questão de estratégia, de um imediatismo, como a Eni defende. E eu acho que isso torna a sala de aula um espaço muito mais democrático e aberto, porque a gente abre para os sentidos, nós conseguimos dar escuta a outras possibilidades de dizer e, de qualquer forma, a gente considera que o sentido não está preso à letra. Outros processos interessantes de trabalhar na questão da construção de sentidos é o jogo entre paráfrase e polissemia. Em crônicas, em diversos textos, em propagandas, como é interessante perceber que a repetição leva ao deslizamento, o sentido pode ser outro. E isso também é algo que... Eu trabalho no Prof. Letras, que é o mestrado profissionalizante, e há um discurso de que professores da rede pública não gostam de teorizar. Mas, quando a gente traz AD e esses conceitos trabalhados num efeito pêndulo entre teoria e prática, eles se encantam também com esses processos. Né? Então, é sempre bom insistir nas condições de produção, os processos dos quais a Eni fala, né, a formulação, a circulação e a constituição de sentidos. E uma coisa que vem me tocando muito, e aí, né, a Pfeiffer também me inspirou bastante, que é a questão da autoria. Porque quando você vai para a prática de leitura e para a prática de escrita, que são, né, realidades da nossa prática de professor de língua portuguesa, como a prática da autoria só se produz se os sentidos fizerem sentido para o sujeito, de forma que ele se sinta responsável por esses. Por mais que a gente saiba que o sujeito não é origem, ele precisa se colocar nessa origem de forma imaginária e se sentir controlador dos sentidos que produz. Então, muitas vezes, o aluno precisa se sentir, né, fonte, organizador, para ele produzir realmente um evento interpretativo. Então, muitas vezes, o aluno ele é obrigado a ocupar um lugar, né, que é escolhido previamente. Ele não ocupa, ele não constrói esse lugar de sujeito-aluno. É o professor que autoriza os sentidos que ele deve produzir. Claro que isso não é meu, né, é uma reflexão que me tocou muito, mas quando a gente vai analisar questões de livros didáticos, ou mesmo a nossa própria prática, a gente se vê muitas vezes calando o aluno, isso acontece muito em literatura. Muitas vezes o sentido de um poema, a leitura de uma imagem, acaba recaindo numa leitura autoritária, parafrástica e não polissêmica. Então, eu acho que os conceitos que são produtivos, eles envolvem, de qualquer forma, essa análise prévia. E são com esses conceitos que são demandados no gesto de análise prévia do material, que vão conduzir esse olhar para o texto de uma perspectiva discursiva. Né? Também por favor, o próximo. Eu também preciso fazer justiça aos trabalhos da Corazzini, que produziu muita coisa em leitura discursiva, principalmente na língua estrangeira, mas isso pode ser também trabalhado em língua materna.
Eu não vou ler a crônica, né, que é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, pode passar, por favor. Mas, em termos de trabalho com material, eu trago uma espécie de momentos de leitura ou encontros de leitura. Não é uma tentativa de criar uma metodologia, porque, muitas vezes, quando a gente pensa em construir uma atividade, a própria prática de sala de aula ela nos cria esse efeito de vou ter que rever tudo, né? Então, a gente nunca pode ser autoritário ao ponto de fechar. A gente sempre está no movimento de se rever, às vezes, a própria sala de aula nos impõe uma outra perspectiva. Então, basicamente, é considerar uma entrada no material, trabalhar o espaço da formulação. É muito interessante para o aluno, como a injunção à textualização é muito forte em sala de aula, nós precisamos produzir textos no vestibular, no Enem, os alunos estão o tempo todo lidando com essa necessidade. Ai, meu texto está bom, está coerente. E, em sala de aula, eu julgo muito importante trabalhar com esse efeito imaginário da textualização, com a coesão, a coerência, né, como efeitos. E, claro, que aqui eu não enfoco o gênero discursivo. É importante salientar que nada contra a teoria do Bakhtin, ou dos estudos, né, da Escola de Genebra, mas é importante, como eu preciso trabalhar em acordo com a AD, aí eu vou para a Inioland e penso em focalizar a formulação, considerando que a formulação é essa ordem do texto. Aí eu acho que eu dou conta dessa questão de que há uma ordem que é onde a memória ganha corpo, é um espaço, né, com um efeito de começo, meio e fim, um efeito fecho. Eu acho que aí eu não preciso pensar naquela estrutura composicional do gênero, que é algo muito forte nos PCNs, no estado no qual eu trabalho. As diretrizes curriculares são constituídas fortemente nessa relação com os gêneros, mas o gênero também engessa, né? Ele engessa porque o aluno acredita que, dominando aquela estrutura, ele vai produzir artigo de opinião, ele vai produzir crônica, e nós sabemos que não é bem assim, né? Fechar numa estrutura congelada, a meu ver, é completamente contraditório com uma visão discursiva. Então, eu acho que a teoria dos gêneros, ela... Você poderia voltar, por favor? Obrigada. Então, temos todo esse movimento de levantar as histórias de leitura dos alunos, deixando de lado esse conceito de conhecimento de mundo. É muito comum nas práticas de sala de aula, por uma influência das teorias cognitivistas, um trabalho com as atividades de pré, durante e depois da leitura. Quem dá aula sabe disso, né? Os alunos falam, o que eu vou fazer? Eu vou mobilizar o conhecimento de mundo? Eu vou acionar o conhecimento prévio do meu aluno? Esses termos são muito fortes e a gente precisa deslocar. Então, é muito difícil estar na AD no ensino, porque a gente fica meio que no monólogo, tá? A gente fica meio assim, meu Deus, dá a impressão que eu estou meio fora de lugar. Mas estar fora de lugar também é interessante. Eu acho que a gente aprende também, né, olhando essa teoria que está tão posta e trazendo possibilidades de deslocamento. E aí a gente tem todo esse processo de pensar que os alunos precisam construir um arquivo. A gente não pode partir do pressuposto que todos vão gostar daquele tema com o qual vou trabalhar, ou daquele gênero. Pode passar, vou ter que correr agora. E também investir no fato de que a língua não é transparente, mas sim opaca, aberta a diversas significações. Então, é trabalhar nesse tripé das condições de produção, pensando na paráfrase e polissemia, vista como produtiva e não como problema a ser evitado. E aqui, né, no caso dessa crônica que eu analiso, eu dei consequência ao enunciado Carne Fraca, que é o título dessa crônica do Veríssimo. Ele fala do escândalo da JBS Friboi, e ele traz um movimento muito interessante que carne fraca tanto, né, pode ser considerada, né, a carne fraca expressão que remonta ao discurso bíblico, numa formação discursiva religiosa, mas quando carne fraca ela está relacionada ao cotidiano, a carne fraca tem relação com a nossa fraqueza humana. A carne não é fraca, eu acabo olhando para a mulher gostosa, e ele traz também um deslizamento para uma FD jurídica, em que carne fraca significa crime. E aí não é possível perdoar o crime como eu perdoo as fraquezas humanas. O crime passa, carne fraca passa a significar crime, e o crime, numa sociedade constituída pelo jurídico, aí a Polícia Federal não perdoa e prende esse sujeito. Então, durante toda a crônica do Veríssimo, ele trabalha nesse deslizamento, nessa deriva da expressão carne fraca, e é muito interessante perceber o quanto essa expressão não tem um sentido nela mesma. O sentido ele vai
né, deslizando nas fronteiras entre FDs, e é possível problematizar com os alunos como ele conseguiu trazer algo interessante em termos de autoria, trabalhando justamente a opacidade da expressão carne fraca, né, não fechando no sentido unívoco. Então, é legal porque a AD ela permite que nós trabalhemos, de fato, né, não como análise discursiva, como com a complexidade, como meus colegas trabalharam aqui, mas da consequência ao fato de que os sentidos, né, realmente se produzem nessa relação da paráfrase e polissemia. É isso, muito obrigada.